Muito bem, estamos de volta. Agora vamos refletir sobre a redução das despesas públicas, concretamente neste exercício governativo. O que mais consome o orçamento do Estado são despesas de funcionamento, a destacar o pagamento de salários, que também não é suficiente para alguns moçambicanos, falo concretamente do salário mínimo, que não chega sequer para a cesta básica. A recomendação das instituições internacionais que têm apoiado o orçamento do Estado é de que haja uma redução ou então um reajuste na tabela salarial. O reajuste significa reduzir-se um pouco o salário para que esta despesa, tanto seja pelo menos sustentável. No entanto, o investimento é menor no setor público. Eu vou começar pelo Dr. Gil, depois voltamos aqui com os telespectadores, também já estão com as linhas, já estão com os telemóveis prontos para poderem, portanto, ligar e deixar ficar as suas opiniões. Dr. Gil, um cenário que gostaria que começássemos a analisar é que o Fundo Monetário Internacional, se olharmos historicamente para a sua criação, tinha como principal objetivo não só orientar os países na recuperação económica, mas como também apoiar de forma direta, tanto na altura os 44 países, mas depois agora temos quase todos os países das Nações Unidas com alguma possibilidade de ter algum financiamento por parte do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. A questão que eu coloco é, se o Fundo Monetário Internacional entende que o governo está a gastar bastante, pagando salários e está a investir pouco, assim como o Banco Mundial eventualmente tenha o mesmo entendimento na sua leitura económica sobre o crescimento económico do país, por que não há uma iniciativa de, no lugar de recomendar apenas a redução de salários, que também não é suficiente parcialmente, mas entender que o investimento está a ser relativamente desfalcante e aplicar o seu apoio financeiro a uma indústria transformadora que pode aumentar as receitas do Estado e, consequentemente, aliviar as despesas de pagamento. Esta vontade do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, se existe, a que medida ela existe e por que não há essas orientações acompanhadas de um financiamento? É o seguinte, o Fundo Monetário Internacional é um fundo que está presente em quase 95% dos países no mundo. O próprio Estados Unidos da América é membro do Fundo Monetário Internacional. A China, a Rússia, com exceção se calhar a Rússia, mas a China também é membro do Fundo Monetário Internacional. O problema não é o fundo. O problema é como os governos funcionam perante ao fundo. Se um governo olha o fundo como fundo para funcionar, então vai ter um problema de gestão interna muito sério. A China nem precisa do dinheiro do Fundo Monetário Internacional, está funcionando, mas é membro. Estados Unidos também é idem. Então, o problema é deixar que o fundo seja o governo financeiro do seu país. É o que nós temos em Moçambique. Por exemplo, o próprio fundo é controverso. O próprio Banco Mundial também é controverso. Há 20 anos que apoia políticas internas, mas no ano passado emitiu um relatório a dizer que as políticas há 20 anos que implementou em Moçambique não contribuíram para a redução da pobreza, falharam. Foi o próprio Banco Mundial que afirmou isso em relatório. Então significa que os sucessivos governos em 20 anos que apoiou políticas falhadas. É por isso que a agricultura não funcionou, mas há de perceber que a maior parte do funcionamento dos programas da agricultura eram financiados pelo Banco Mundial, incluindo este sustenta, também o Banco Mundial está ali. Mas já de perceber que hoje, daqui em diante, sustenta. Mas isso foi intencional por parte do Banco Mundial ou mesmo é falha do sistema governativo? É um problema que tem a ver com a gestão do governo ou é a questão intencional do Banco Mundial, a real intenção? Olha, quando você é fraco, a apurada é maior. O Fundo Monetário Internacional, bem como o Banco Mundial, perceberam que o governo de Moçambique é fraco em termos de imposição de suas políticas internas. É por isso que eles desfazem. Escolhem onde querem investir. Por exemplo, eu quando estava a estudar o mestrado na Tailândia em 2000, não me lembro muito bem qual é o ano em que eu fiz aquela defesa,
de economia de petróleo, o que aparecia é que eu comparei o regime fiscal da Tailândia, não, da Tanzânia e nosso. Por quê? Porque a bacia de Rovuma é semelhante à bacia da Tanzânia em termos de posição geográfica dos recursos, o próprio gás que existe, é tudo semelhante. Mas as políticas que o Fundo Monetário implementa na República Tanzânia são totalmente diferentes em relação às nossas. E o regime fiscal nosso, na altura, eu até sugeria, na altura um PCA, passou para o ministro e tive problemas muito graves, porque eu lhe dizia que é preciso rever o nosso regime fiscal, porque é desastroso. E tive problemas. Agora, é o próprio... Não interessa. É o próprio Fundo Monetário, no ano passado, que disse ao governo que as políticas tributárias moçambicanas na indústria extrativa não eram funcionais e prejudicavam as finanças públicas. Olha, duas posições do mesmo fundo. Assessorou o governo para fazer políticas tributárias daquele gênero, depois aparece a dizer que não ajudava aquele caminho porque o Estado perde muitas receitas. Então, nós, moçambicanos, é que devemos ter políticas alinhadas. Eu defendo que a nossa política fiscal deve estar alinhada com a política monetária. Muito e é bem. preciso revisitar o Banco de Moçambique para perceber como é que implementa as políticas monetárias, faça as políticas fiscais que é da responsabilidade do governo em questões de arrecadação e financiamento de despesas, quer de funcionamento ou de investimento.